Fala, minha gente, estamos chegando, boa tarde. Boa tarde, amores. Boa tarde para você, que bom ter a sua companhia aqui no Entre Família. Vamos juntos. Mais um Papo de Família hoje por aqui para a gente conversar, para a gente passar esses momentos, né? Sempre tão gostosos, em ótima companhia. Vamos falar isso, combinando as cores aí de vocês. As legal, meninas do hein? camarim nunca erram. Demais, É são uma hora demais, combinando né? com você, outra hora combinando Pois com a é. Leide, mas a Gostei gente da quer sempre é combinação combinar com você aí de casa. Mas tem coisas que não são combinadas e são muito queridas, como nós vamos fazer agora um momento muito querido de nos despedirmos de um dos nossos colegas de trabalho, ele que nos Verdade. microfonava todos Olha ele os aí. dias com muito carinho. É o Gabriel, que vai dar uma volta lá em Portugal. Lá tem novo tempo, hein? Tem Novo Tempo, Aham. Wilton Gabriel, ele que trabalhou... Por quanto tempo, Wilton, aqui na Novo Tempo? 2 anos trabalhou com a gente aqui e olha, fazendo um Garoto excelente bom. trabalho. Tempo suficiente para impressionar todo mundo. É Vai verdade. abençoar, Ai, vai gente, ser eu tenho- abençoado em Portugal e vai abençoar Portugal. Eu não precisava dizer, mas eu digo que eu peguei bebê no colo. É mesmo? Aham, e agora já é um profissional e vai trabalhar lá em Portugal. Deus te abençoe, meu amigo. Verdade, Deus seja Deus contigo continue por onde guiando. passar. Sucesso, Cada Gabriel. Sucesso. Beijo! E hoje nós vamos falar sobre arrependimento depois de ter perdido algumas oportunidades ou ter aproveitado oportunidades que poderiam gerar arrependimento, mas não. Ele é um Até que não vai se pegando o arrepender. gancho. Pois é, pegando o É. gancho dessa oportunidade que o Gabriel está aproveitando é novo ainda, um rapaz novo, aproveitando Aham. oportunidades para descobrir, né? Se descobrir em algumas áreas profissionais e tal. E você de casa, já tomou algumas escolhas aí, ou deixou de tomar algumas, né? Que acabou se arrependendo? Vai compartilhar com a gente hoje, hein? O que Tem mais? gente que se arrepende do que deveria ter feito e não fez, né? Exatamente. Eu acho que não tem Não ser volta humano no que tempo. chegou na fase adulta que não Verdade. tem. É. Alguma coisa. Pode não sofrer com isso. Mas Arrepender sempre de vai ter comprado pensar aquele em algo. carro, né? Ou de não ter comprado, ter comprado. aquele carro. Embora eu ache que os mais profundos não têm a ver com coisas. É verdade. Exatamente. É verdade. Amores, então é disso. Nós ainda teremos no programa de hoje mais info com o Josemar Amai. Diz que tem aí uns milhões de pessoas que não devolveram ainda aquela continha que se presta com o leão. A declaração do imposto de renda. Teremos mais Tem o quê, meus gente? amores? Tem gente. Vocês? Não, tem gente. Tem gente aí no Brasil, muitas pessoas. Você? Não, fala sério. Você já devolveu? Fez a declaração? Ó, a gente vai falar hoje aqui também no programa. Eu não acredito. Vamos trazer aqui Aqui, Paula ó. Prado Cruz. Não tá no perigo dali. Paula Prado Cruz está com a gente aqui, ó, para nos ajudar a falar sobre arrependimento. Não, será que eu já me arrependi? Não, dá tempo ainda, viu, Darlene? Não, já fiz também. minha Já fez declaração. também? Já falei. Ah, tá. Eu te amo. Declaração. Ai, meus Pois é, mas eu não amores. fiz, Ainda não. temos hoje o último episódio Não é eu te do amo. quadro Eu tô na roça. Ginástica para o cérebro. Ginástica. Não, mas eu fico toda faceira de que já fizemos, porque não fui eu quem fez, né? Ah, Alguém fez por mim, verdade. pra mim. tá Obrigada. bom, tá bom. Beijo. Foi feito. E Um último episódio hoje. Eglaí, minha querida, que faz a nossa declaração de imposto. Se Maravilhosa. tivesse feito a minha também, eu também Um tava beijo, falando. Eglaí. É. Tava E o seu tudo certo. escritório. Eu ia até Último receber em vez episódio de hoje pagar. do quadro Ginástica para o Cérebro. Quais serão os exercícios propostos hoje para colocar essa máquina para funcionar, ou pelo menos para não enferrujar, né? E aí? Isso e muito mais no programa de hoje, o seu Entre Família, que está começando já. 30 segundinhos e a gente já tá de volta. Estamos de volta, minha gente, Entre Família, por aqui na tela da TV Novo Tempo. Falando em Entre Família, Darlene, tem um outro casal ali que eu os conheci num final de semana lá em Florianópolis. E sabe aquela amizade que parece que já faz tempo que a gente se conhece? Tá ali, ó, a Karine, né? E o Anderson são de Florianópolis. Coração de Floripa, mais carioca, né, Anderson? Tá aí, ó, abraço pros amigos, leve um abraço Bem-vindos, nosso queridos. pro pessoal de Floripa também, tá bom? Sejam bem-vindos aí. E esse clima de família e tudo mais, a família às vezes tem que dar suporte quando a gente toma algumas decisões equivocadas também, né? Precisa estar preparada para decisões equivocadas e arrependimentos que vêm depois. Eu acho que todo mundo tem que se suportar, né? Quando se cometem erros, seja entre amigos, seja em família, seja em qualquer situação. Mas acontece que a grande dificuldade é quando a gente erra ou quando a gente deixa de fazer alguma coisa que pensa depois deveria ter feito e se arrepende, fica aquele arrependimento remoendo. Mas por que eu fiz? Por que eu não fiz? Então nem é o suporte dos outros que a gente precisa necessariamente, mas antes resolver um incômodo que fica por aqui. E se eu tivesse casado?
E se eu tivesse tido filhos? E se eu tivesse aceito aquela oportunidade de trabalhar na Europa? Enfim, aí fica aquele arrependimento, se amargurando. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente vai falar no programa de hoje. É verdade, é por aí, por aí. E até indo um pouco mais profundamente, como o pastor Aleixo falou. Pouco? Não, eu digo superficial, desculpa. Não foi, não. Eu digo se aprofundando um pouquinho mais ainda, indo para essa questão até mesmo religiosa, né? De alguns arrependimentos que a gente tem em relação a esse assunto. O pastor Aleixo daqui a pouco vai falar um pouco pra gente sobre isso também. Eu gosto tanto que vocês fazem isso. Só para dar aquela... Então, pastor, sabe que você não vai falar nada agora não, né? É que eu esqueci que tinha mais info. Vem aí, o Vida e Saúde, abraço. Vamos lá, mas Você já se arrependeu de alguma oportunidade que não viveu? Como isso impactou e impacta, melhor dizendo, a sua vida hoje? Vive no arrependimento? Ah, sim. Conta pra gente lá no 983-150249. Ah, sim. Como é que você faz, tá bom? Vem por aí mais informações? Josemara, mãe, hoje não esperou tanto. Olha como a gente tá legal hoje com você. É, viu? Rapidinho, né, gente? Eu espero que você não fale de imposto de renda. Pois é isso que eu mesmo vou falar, meus queridos. Boa tarde a você aí de casa, boa tarde a vocês também. Uma boa, uma péssima notícia, não sei se você declarou, uma boa. Agora, se você não declarou, eu lamento, porque é um lembrete para você, viu? Também vou falar a respeito das inscrições para o Enem. O pessoal já tá à flor da pele aí para conseguir já estudar e conseguir uma boa nota. Mas os detalhes eu te conto depois da vinheta. Me conta aqui, já fez sua inscrição para o Enem 2025? Ou pelo menos já deu aquele toquezinho pro filho, sobrinho ou alguém da família que tá na hora de se inscrever? Ainda não? Então preste atenção, as inscrições para o Exame Nacional de Ensino Médio vão até o dia 6 de junho, próxima semana. As provas na maior parte do país estão marcadas para o dia 9 e 16 de novembro. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site, vou falar bem devagarzinho para você conseguir anotar, tá bom? enem.inep.gov.br/participante. Vai aparecer aqui na tela para você também. Agora, Jô, preciso pagar alguma coisa? Precisa. Se você não conseguiu a isenção da taxa, o valor é de R$ 85. E o pagamento pode ser feito via boleto, Pix ou cartão de crédito. Lembrando que a inscrição é só confirmada aí após o pagamento. E um alerta importante, mesmo quem conseguiu a isenção precisa fazer a inscrição normalmente, senão não poderá fazer a prova, tá bom? E este ano tem novidade. Estudantes regularmente matriculados no terceiro ano do ensino médio já estão pré-inscritos automaticamente. Eles só precisam acessar a página do participante para confirmar os dados e escolher o idioma estrangeiro da prova. E mais, o Enem 2025 também pode ser usado como certificado de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos. Claro, e depende muito aí da nota do aluno, né? Vale reforçar, não é só fazer. Então fica o recado, não deixe para a última hora, garanta a sua inscrição ou já mande um lembrete aí para quem você sabe que tem interesse de fazer o Enem. E olha, gente, hoje eu estou só nos lembretes. E essa próxima notícia, se você esquecer, não vai perder só o prazo, mas também, dinheiro. Sexta-feira, dia 30 de maio, é o último dia para declarar o imposto de renda. Foi dada a largada dos que deixaram para a última hora. Agora, como a Binal aqui, meu povo. Agora, tá fazendo? Ih, não é bom, viu? É bom fazer com calma. Agora é a hora de correr, gente. Não tem tempo. Só que não é apenas quem não declarou que deve ficar atento. Já deu até aquele frio na espinha, não é? Pois é, existe a possibilidade do próprio contribuinte encontrar erros na declaração que precisam ser corrigidos. Mas calma, nada de pânico. Vamos conversar agora com um especialista para entender o que fazer nesses casos, tá bom? Bora lá então? Davi, boa tarde, tudo bem? Obrigada por aceitar participar. Boa tarde, Josemara, tudo bem? Eu ouvi aqui você... E esses dias eu ouvi alguém dizer assim que a declaração do imposto de renda é o Enem do adulto, né? Então, vamos lá. Isso aí. Davi, agora mesmo na declaração pré-preenchida, pode haver erros? Quais pontos que eu preciso ficar atento? Sim, Josemara, claro, pode ter erros, tá?
Então, o que você precisa fazer? Você precisa sempre conferir as informações. A Receita Federal, claro que ajuda muito, né, nesse sistema de pré-preenchimento, mas é importante você conferir. Até ela colocou ali uns botõezinhos para você validar se aquela informação está certa ou não, porque pode ser que a fonte pagadora, né, o seu empregador, de repente colocou um valor errado ou deixou de mencionar alguma coisa. É importante você conferir. E outra coisa também, as despesas médicas, elas não entram na pré-preenchida. Então, é importante você colocar suas despesas médicas, porque se você não colocar e tiver que pagar imposto, provavelmente você vai pagar mais do que é devido, ou se você precisar restituir, sem as despesas médicas, você vai restituir menos do que é seu por direito. Então, tem que ficar esperto nesse sentido, sim. Olha, fica bem esperto aí então, viu? Agora, e para quem já declarou e deixou passar alguma coisa, ainda é possível modificar? Qual é o passo a passo? Só resta 2 dias para isso, né? Claro, é possível retificar uma declaração até 5 anos. Então, se você já fez a sua declaração e de repente lembrou de alguma coisa, você pode sim refazer essa declaração. É só abrir novamente ali a declaração, apertar o botãozinho retificação e aí ela vai te pedir esse recibo da declaração original, que aí você vai preencher e aí é só seguir com o preenchimento, as alterações que precisam ser feitas e só reenviar novamente que dá tudo certo. É importante também fazer com calma, né? Com cautela. Por mais que falta aí 2 dias, é importante verificar certinho se tá tudo ok. E claro, não deixar para o último dia que você já sabe. O sistema trava, dá tudo errado, a internet de casa cai. Então cuida, viu? Já pega o seu computador, o seu celular para já fazer ou declarar o imposto de renda e não deixar para a última hora. Davi, muito obrigada por aceitar participar. Obrigada por esses esclarecimentos também. Por nada, estou à disposição se precisar. Marcou, né, gente? Sexta-feira é o dia, não tem outro dia, como se diz, a porta da graça fecha para quem precisa declarar. Então, para não precisar pagar uns juros, uma multa, é melhor você ficar atento. Como a Binal, que está aqui no cantinho, já mexer no celular para tentar declarar. Eu quis tirar a dúvida, cheguei perto, falei assim, você tá fazendo Tava isso mesmo? Estou fazendo. É real, Aqui, ó. é real. Você tem tanto tempo, mas a vida da gente é desse jeito, né? Tem um prazo, mas a gente gosta de viver na adrenalina, no limite. Olha lá, ó. Tô vendo aqui o que vai faltar. Qualquer coisa, dá um toque pro Davi, hein? Eu acho bom. Né? Qualquer coisa, dá um toque ali pro Davi. Mas até então, tudo certo. É? Uhum. Tinha nada para declarar? Nada para declarar. Sem nada para declarar. Josemara, Uma declaração obrigada. para Eliane, Binal. Já é mais rápido. Não é? Dia 12 está chegando aí para reforçar. Claro, todo dia tem declaração, mas dia 12 em especial. Não, mas não é da Eliane, não, é do Leão mesmo. O Leão Obrigada, queria. Josemara Mai. Eu que agradeço, gente. Um lembrete aí para vocês aproveitarem a tarde para conseguir já fazer inscrição tanto no Enem como também declarar. E eu fico com vocês aí aproveitando, acompanhando os bastidores. Esse programa que tá sensacional. Um beijão para vocês aí de casa e para vocês também. Tchau, tchau. Valeu, Jô. Obrigado, hein? Obrigada, querida. E aí, vamos para aquela questão bíblica, então, antes a gente É bom. dar continuidade por Para aqui. base, para estrutura. Para a base daquilo que nos sustenta, né? Sobre arrependimento. E na Bíblia, a gente vê vários personagens tomando várias decisões, várias escolhas, até algumas que não queriam, mas Deus falou, você vai fazer isso. Porque Deus sabe o que é melhor, né, pastor? O que dizer das escolhas e até mesmo alguns arrependimentos que aconteceram ao longo da história bíblica? Se você olhar para tudo que a Bíblia fala e a maneira como Deus se apresenta nos personagens que são expostos lá em 1500 anos de história, a gente precisa aprender algumas coisas sobre nossas escolhas e sobre o rumo da nossa vida. Nós não estamos sozinhos e muitas vezes nós pensamos que Deus é um técnico à beira do gramado. E Ele não é. Então, por exemplo, quando eu começo a adoecer, a sofrer por pensar que eu tive uma escolha que não foi exatamente aquela que eu imagino ser a correta hoje e que isso é um peso para a minha vida, é você excluir o fato de que Deus tem um plano para a sua vida. E Deus, ele recalcula as rotas, embora não mude o destino. Então, fui eu que escolhi tudo que me trouxe até este ponto, a essa altura da vida, e a minha vida é hoje o resultado total das minhas escolhas? Claro que não. Deus escolhe. Em alguns momentos Deus fala, você não vai fazer isso.
Em alguns momentos ele fala assim, você vai fazer isso. Nós podemos rejeitar as propostas de Deus, muitas vezes nós podemos não entender as respostas de Deus, mas isso não faz de Deus passivo na nossa história. Tem coisas que eu não fiz, posso pensar porque não aconteceu, mas naquele momento Deus estava fazendo a vontade dele. Ele não ficou surpreso em nenhum dos nossos momentos da vida. Então, esse é um elemento. E o outro é de que se você acreditou que você só vive uma vez, você não acreditou na Bíblia. Fala assim, viva a vida porque a vida é curta. A vida é curta para um pecador que não se arrepende. Essa vida é curta mesmo. Mas para quem se arrependeu, a vida não é curta. Portanto, se é literal, se é verdade que Deus nos salva, eu não preciso ter pressa de nada a não ser me arrepender e pregar o Evangelho. Porque todas as coisas nós teremos tempo para fazer. Todas. Tudo que você não conseguiu fazer de bom, salvo em Cristo Jesus, você vai fazer algum dia. E é interessante isso, né? Porque essa rota que é recalculada, que Deus recalcula para chegar naquele mesmo destino, ele cria ele traça uma rota sem tantos conflitos em volta. Conflitos assim, perdas para lá e para cá, como o povo do Egito, do Egito não, como o povo de Israel mesmo, né? Era para ser um trajeto mais rápido, mas levou vários anos. E na nossa vida acaba se tornando também, né? E pelas escolhas deles, eles nunca nem teriam saído do Egito. Uhum. Então a gente fala assim, nossa, eu estou no lugar e está tudo errado na minha vida. Deus fala, não, você está exatamente onde eu quero que você esteja. Exatamente. Ou você confia que Deus participa da condução da sua vida ativamente e você fica em paz, ou você acha que tudo da sua vida depende da sua inteligência. Mas se tudo na nossa vida depender da nossa inteligência, nós estamos todos mortos. Porque a vida é complexa demais e é além da nossa capacidade intelectual. A gente tem uma arrogância, uma idolatria do ego, do intelecto, mas isso não acontece. Nosso intelecto é grande, mas não é suficiente para viver num mundo de alta complexidade, num conflito entre o bem e o mal. Mas é verdade que muitas vezes nós vamos reconhecer que ao longo da vida da gente, nós deixamos de obedecer, nós deixamos de agir, nós deixamos de fazer uma escolha que depois viu-se que aquela escolha deveria ter sido tomada. Outras vezes nós ficaríamos meio que no escuro. Nunca vou saber se eu deveria ter escolhido YX ou Y, eu escolhi X. Então, a vida nessa complexidade exige da gente também uma reflexão de que num dado momento, você ter se arrependido de não ter feito isso ou aquilo, vai precisar ser abraçado por essa graça que diz, olha, apesar de mim e acima de mim tem um Deus que corrige a minha rota, que reorganiza a minha vida, que estabelece um novo caminho e um novo propósito. Mas tem gente que fica num martírio eterno. Vamos falar com a Paula Prado, a psicóloga convidada de hoje, para se somar a esse aspecto maior que o pastor Robson Aleixo nos fez pensar já de pronto. Bem-vinda, querida. Obrigada. Bom recebê-la mais uma vez. Parece que tem gente que fica se martirizando uma vida inteira e isso me parece que as deixa muito rígidas para viver o momento, viver o hoje. Não tem um processo assim? Tem sim, porque quando a gente fica preso no passado ou no futuro, a gente não está aqui, não é? Né, no momento presente. Existem situações que na terapia de aceitação e compromisso a gente chama de ecologia dos valores. Que é quando assim, várias coisas são valorosas pra gente, né? Dificilmente uma pessoa tem uma única coisa que é valorosa. Vamos só girar aqui pra câmera, pro pessoal. Aí, bonita. Aí, várias coisas são valorosas e tem momentos que esses valores competem, né? No sentido assim, 5 minutos, família ou carreira, sabe? Tipo assim? É. E aí, muitas vezes a gente acaba escolhendo uma coisa sentindo a dor de ter deixado a outra, porque a outra também é valorosa. A vida, ela propõe pra gente muitas renúncias para você escolher com quem casar. Renunciou a outros. Muitas vezes o jovem, muito cedinho, já tem que escolher o curso que parece. Hoje está melhor de fazer outras graduações, mas tem que decidir muito cedo, muita coisa importante muitas na vezes vida. sem condições cognitivas, emocionais, né? Sem um suporte de maturação mesmo ali para escolher, né? Mas a gente também tem que considerar que a gente fez a escolha que fez naquele momento com a condição que a gente tinha na hora, né? E também validar essa escolha que não aconteceu. Porque quando a gente não valida, tipo assim, isso dói em mim, não ter escolhido, que pena, né? Mas naquele momento esse outro valor falou mais alto e eu me propus a fazer essa escolha ao invés da outra. Validar isso também te ajuda a ficar mais em paz com você mesma, porque senão começa a ter muita comparação com a vida do outro, como se a vida do outro fosse melhor.
quando a gente não sabe o porquê que a pessoa fez as escolhas que fez, né? A Paula falou uma frase que para mim foi impressionante logo no começo, né? E você disse, Paula, que se você está muito preocupado com o futuro, ou está no futuro, ou com o passado, é sinal de que você não está aqui. E as pessoas que precisam da gente não estão nesse futuro para onde me projetei. Isso. As pessoas que estão precisando de um equilíbrio na minha vida, elas não estão nesse passado onde eu estou escondido, eu estou enclausurado. E quer queira, quer não, esse excesso de futuro, excesso de passado, a relação que a gente tem se ela estiver doente com o passado, com o futuro, vai nos danificando a ponto de que esse futuro para onde eu estou está estragando o meu presente. E no final das contas, quando chegar lá, vai estar ruim de novo. Há uma frase aqui da revista Sentimentos que diz que a ansiedade, quando ela tem colocada na medida certa, ela faz bem. Agora pergunta em que medida a ansiedade pode fazer bem e qual é essa medida? Não vou responder porque essa aqui é uma resposta que está na revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Você pode falar de um monte de coisa e a gente pode viver circunstâncias ou trabalhar ou estudar, seja lá o que for, ter um ambiente cultural. Nós somos todos e muitos diferentes nesse aspecto, mas todos nós sentimos. Todos nós reagimos, somos afetados e respondemos e nós precisamos ter um momento de equilíbrio, saúde e viver de maneira correta. Sim, e é importante também, quando se fala de sentimentos, saber o que fazer, saber como me preparar, saber como ter uma saúde de verdade. Falando de coisa séria, e coisas sérias precisam de informações sérias, confiáveis, mas que elas devem chegar até a gente de uma maneira que a gente consiga compreender, assimilar e até mesmo transmitir. Esse é o objetivo da revista, que esse objetivo é alcançado, mas ele só será de verdade quando estiver na sua casa, com você desfrutando dessa informação. Lembrando para você que é de graça. Sim, exatamente, foi preparado e o projeto todo é para que ele chegue até a sua casa sem custo para você, para que nada de fato te impeça de ter uma informação tão importante, informações tão válidas para você e para a sua família. Então peça a sua revista. E pode pedir agora, não tem problema nenhum. Liga para a gente, fala com o pessoal da Escola Bíblica, manda uma mensagem, se organize, espere, vai receber e você vai receber de graça e vai ser muito, muito bom para você. É isso. Entre em contato com a gente então, peça a sua revista. Enquanto isso, aquele intervalo que você sabe que é coisa rápida, tá? Na volta do intervalo, aquele momento na prática, para a gente entender um pouquinho melhor visualmente algumas situações que serão colocadas aqui para você também poder interagir com a gente, tá bom? É rápido, a gente volta já. Estamos de volta. E aí? Qual é para você aquilo que você sente por não ter feito? Qual o arrependimento da experiência que você não viveu? Conta pra gente aí, fala conosco, compartilha sua experiência. Ou se você já superou isso aí, fala como você fez isso. Né, Paula? A gente também tem histórias de vida adulta de que, não, já era, né? Pois é, né? Escolhas que a gente faz, né? E que é o que é sustentado pelo momento ali, né? Vamos responder isso para ele Vamos. mais de pertinho? Lembrando que neste exato minuto que voltamos para o Entre Família, a Binal deu um toque de enviar e acabou de entregar a sua declaração do imposto de renda. Foi. Olha aí, esse já não vai mais Você lidar viu com que arrependimento. rápido? Menino, foi rápido mesmo. Percebi. Porque eu fiquei naquela, né? Não, preciso passar para alguém para poder fazer e tal. Só que daí tava até pensando aqui, o valor que eu ia pagar para alguém fazer ia sair mais caro do que o que eu ia... O que vai ser restituído. O que você tem que restituir, não, o que eu ia pagar mesmo, né? Então, enfim, os cálculos rápidos Foi. ali. Mas para você Será que ver eu vou me arrepender ou como às não? vezes a gente sofre pelo que a gente imagina do que vai ser do que pela concretude em si, né? A concretude foi isso aí agora. Foi Não, isso. rapidinho. Antes teve o sofrimento. Nossa, o que eu faço? Fica dias às vezes, né? É que o leão não está arrependido pelo futuro, né? Ele reteu na fonte. Eu sou uma pessoa descrente de que essa devolução tenha sido feita bem feitinha. Em 15 minutos aqui no papapá no celular, gente, tô achando muito estranho. Mas quem sou eu, né? É porque ela já vem pré-preenchida das anteriores. Sei e aí lá, fui mas só precisa corrigindo revisar, algumas garoto. coisas. É, né? Mas enfim, você tem 5 anos para corrigir se tiver algum problema. Disse o meu amigo Davi, marido da Mara, pai da Isabela. Vamos ainda voltar ao assunto arrependimento? Você conta o seu aqui pra gente, coisas que você se arrepende de não ter feito, de não ter vivido. E isso é interessante pra gente saber de você. 983-1502-49. O que você pensa, antes de nós irmos para o momento da prática, sobre como lidar com os arrependimentos da vida? Primeiro, acho que cuidar com o pensamento para não ficar muito lá para trás, no passado, né?
Que aí a escolha que você fez agora, você nem honra ela, né? Porque você não curte de viver a escolha que você fez agora, você fica presa lá. Então, primeiro regular esse pensamento aí. Olhar o que tem de importante lá atrás, o que tem de importante, no que está doendo lá atrás, que foi uma renúncia, né? Mas volta para cá, entendeu? Essa recalcular a rota que o pastor falou, né? Mais ou menos isso, assim, pegou a informação do que tem importante lá, volta para cá. Se for algo que ainda é possível você fazer de alguma outra maneira, planeje isso e faça. Paula, tem algum perfil emocional, comportamental, enfim, perfil individual que é mais dado a esse tipo de remorso, vamos dizer, um arrependimento, de ficar mastigando uma coisa que já foi? Quem são essas pessoas? Quem sofre mais pela ansiedade, assim, né? Às vezes algum transtorno de pensamentos, assim, toque, né? A pessoa fica muito mais presa na ruminação ali, no que foi e tal, e se desconecta muito do agora, né? Então é mais assim, só que esse voltar para o passado é muito comum, assim, qualquer pessoa com qualquer perfil pode rapidinho a nossa cabeça, ela tá muito pouco no momento presente, né? Ela fica sempre prevendo os perigos aí para se antecipar do que está no futuro. Criando também, inventando. Criando também, né? E sempre também muito voltada para trás. Então, perceber que a cabeça tá lá atrás, nossa, estou remoendo muito uma decisão que eu não tive, que eu não fiz, ou que eu escolhi A e eu queria B. Volta, você tá com A, abraça esse A, sabe? Fica nesse A para honrar a escolha que você fez agora também. Né? E uma das partes dos nossos arrependimentos por coisas que não aconteceram é porque hoje você tem uma cabeça diferente, capaz de avaliar de forma diferente do que era na época, né? Se você tivesse com a mesma cabeça que você tinha antes, você teria feito a mesma escolha que você fez antes. E é uma fala muito comum, né? Eu queria ter a cabeça de hoje, naquele tempo. Não, você não teria. Ou então porque está muito infeliz hoje. O andar da carruagem. Às vezes é porque está infeliz hoje. Cara, eu fiz uma escolha que não devia ter feito, me arrependo. Se eu tivesse feito daquela outra maneira, estaria melhor. E é possível que estivesse mesmo, que essa história pudesse ser diferente. A questão é que a gente vai cair no mesmo lugar, qualquer coisa. Já foi, igual alguns casos foram trazidos aqui, olha, né, aconselhado por pastores, enfim... Uma pessoa que não trata bem antes do casamento, o homem que levanta a mão ou que xinga, né? E pode vir agressões e tal, é avisado. Não, vai mudar tal. Depois entra no relacionamento e aí sofre agressões e tal. Fiz uma péssima escolha. Aí é a escolha do que você fez, né? O sofrimento é pela escolha do que você fez. E o que deve te levar a pensar na escolha que você vai fazer agora. Porque essa reflexão, ela abre... para que você faça uma escolha hoje. E se você adiar esse tipo de escolha, você está cometendo o mesmo erro de novo. Então pensar assim, olha, não escutei, agora estou sofrendo. Portanto, se você é vivo, se você está vivo, você ainda está escolhendo. E cada decisão tomada ou não tomada, enfim, vai afetar não só a mim, mas a todos que estão à minha volta também, né? Talvez a família, alguns amigos, os pais, enfim, vão ser influenciados por isso também. Filhos podem levar consequências e por aí vai, né? Paulinha, de casa, a gente já chama até de Paulinha. Vamos para esse momento na prática aqui, né? Para a gente, colocando alguns pontos, produção, mais uma vez, parabéns à nossa produção da Entre Família, sempre preparando artes incríveis, impecáveis para a gente, né, Paula? Olha que legal. E aqui, ó, o que fica depois da escolha? Renúncias versus consequências. E a gente pega essa mochilinha aqui, Paula. Deixa eu ver se está certo, é isso mesmo, né? Deixar os estudos para se dedicar ao trabalho, que é muito... A gente ainda vê. Antigamente se via um pouco mais, eu acredito, de os pais até influenciando alguns filhos a deixar os estudos para poder trabalhar, para ganhar o sustento, não sei o quê. Não... Meu filho não precisa estudar. Acho que antes era bem comum isso, né? Tempos atrás, assim, né? Aí depois a gente passou por uma era em que a valorização do estudo era grande, né? E aí, não sei agora como a gente tá, né? Mas que a gente vê aí, né? Eu vou virar influencer. Isso, né? Eu vou virar influenciador digital e tá Mas tudo aí certo. o que pode ter ocasionado aí, né? Ó, acho que uma resiliência, né? Emocional em tempos difíceis, um jeito de aprender a lidar com a emoção, né?
às vezes muito jovem, deixar de estudar e aprender a como lidar com as emoções. Você pode ter aprendido isso. Isso foi uma conquista de uma renúncia que você fez. E muitas vezes de uma renúncia que nem foi você que fez, que fizeram você fazer, né? Nesse caso, verdade. o pai não deixa o filho estudar porque tem que trabalhar, né? O que era comum antes. Ou né? a filha também, antes tinha muito disso, né? Não, minha filha vai ser dona de casa, não precisa estudar. Mas é o que o pastor falou. Agora essa pessoa pode olhar e falar, puxa, mas isso me dói muito não ter estudado. Será que você não pode fazer isso agora? Sabe? Minimamente, um curso. Não consigo uma faculdade agora. Tá, mas você não consegue se inscrever num grupo, num curso, e de certa forma você vivenciar aquilo que é importante para você em estar perto disso tudo agora. Né? É verdade. É pegar a informação da dor que está lá atrás, entender o que ela te comunica agora e fazer, né? Partir para ação quando é agora. possível, né? Verdade. A insatisfação, no sentido positivo, ela é o combustível de toda mudança. Uhum. A gente precisa entender o valor que a insatisfação tem, nesse sentido, né? Se você é terrivelmente apaixonado pelo formato que a sua vida tem hoje, você vai resistir brutalmente para que ela nunca seja mudada. Portanto, toda transformação, ela envolve um tipo de satisfação com algum item. Então, isso não é aquela insatisfação de ter o coração insatisfeito, onde nada me completa, mas olhar para as coisas e falar assim, isso aqui pode não estar desse jeito, né? Então, você olhar e se perceber que alguma coisa do passado está te deixando agora, essa insatisfação pode ser um enorme combustível. Porque também ficar muito estável por muito tempo também não é muito bom, Exatamente. não. Não tem mudança. Não tem Você mudança. é a mesma pessoa de 5 anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos, não mudou nada. E assim, isso pode virar um problema, porque as pessoas mudam, o mundo muda, o contexto muda. E se você continua igual, isso vai virar uma resistência, sabe? É igual aquela história, te amo igual a gente se amava no começo do nosso casamento, ou no começo do não namoro. é. Então tá errado. Não cresceu, Totalmente errado. não cresceu esse amor? Exato. Eu assistindo Fé para hoje, né? Com certeza. Olha só, Conselhos de pastora Robson Aleixo. muitos dos que nos estão assistindo agora certamente sabe contar essa história de ter deixado de estudar para cuidar dos irmãos enquanto os pais trabalhavam ou para cuidar dos próprios filhos porque estava sozinho em situação difícil naquele momento. A gente pode inferir, pode pensar que elas ganharam resistência emocional. Na verdade, elas engrossaram a casca, vamos dizer assim, para enfrentar. Não significa que tem resistência emocional ou mesmo resiliência. Elas se adaptaram a uma necessidade que as convidou a ser enfrentado. Mas hoje nós estamos lidando com uma dorzinha que fica por ali de não ter estudado. E aí fica o convite feito pela Paula para você refletir. Não tem nada que você possa fazer hoje para aprender algo novo? Pensa nisso. Arrepender-se do que aconteceu já foi. Agir no momento presente é que vai fazer a diferença para a sua vida, para você se sentir competente na vida. Eu não tive lá, mas posso construir aqui. Isso sim vai te dar o desenvolvimento dessa competência e resiliência emocional para a vida, né? Verdade. Né? Assim, o que eu posso fazer hoje que me aproxima pelo menos um pouquinho mais daquilo que é importante para mim. Né? Verdade. Estava conversando com meu pai essa semana, até aconselhando ele. Ele parou na quarta série, está com 67 anos, se não me falha a memória. Aí eu falei, pai, por que não voltar a estudar, né? E isso é bom para o cérebro, né? Para tudo. Renúncias, né? Então, renunciar viagens e gastos desnecessários. O que isso pode trazer de conquista? Pode trazer para a gente ali? Pode trazer uma formação concluída, né? Olha aí. E assim, às vezes a pessoa pode olhar e falar, mas eu não adquiri experiência. Tá, mas você pode adquirir experiência, né? Conhecer lugares novos, culturas novas, sabores diferentes de comidas. Isso é uma coisa que você pode fazer. É isso que a gente está falando, é olhar para o que a dor desse passado está te dizendo e você tentar trazer isso minimamente, que seja vivenciar isso agora. Né? Mas aí a gente vai também ter que dar uma conferida nessa dificuldade de aceitar que a sua escolha foi correta. Todos nós não somos aqui nascidos em berço esplêndido, todos nós em algum momento fizemos um esforço danado para ter uma formação, para conquistar alguma coisa a muito custo, suor e sangue. Né? Então essa não foi uma renúncia qualquer, você tomou uma decisão que redundou em fruto. Você hoje tem uma formação, agora você tem um trabalho melhor, uma remuneração melhor, você poderá agora viajar, curtir, porque você semeou, com sufoco, mas semeou. Esse parâmetro aí precisa ser avaliado. Exatamente.
Beleza, vamos lá, mais uma. Renúncias a alguns momentos de lazer, né? Jogos, enfim, deixar de lado alguns desses Principalmente prazeres se aí. for jogos, a gente está falando daquela bela dopamina barata. Ei, aí, né? é verdade. Aí a E gente... rouba muito do nosso tempo, Muito, né? né? Muito, muito. É, ó, desenvolvimento de um dom, às vezes aprender um instrumento, às vezes aprender uma língua, né? Uma cultura, alguma coisa, um conhecimento que acho que dificilmente uma pessoa vai olhar e falar, não, eu aprendi isso, aquilo, mas eu queria mesmo é ter perdido tempo jogando videogame. Não é possível, gente. Não é possível que alguém diga Acho uma que coisa não, dessa. né? Ó, e fica aqui até uma dica para você de casa. Talvez saia um pouquinho aí do lazer e cria um novo lazer, né? Sei lá, um novo hobby, que é de estudar mais a fundo os conhecimentos que a palavra de Deus traz para a gente sobre todas as áreas. Você precisa de respostas para que área aí da sua vida? A Bíblia tem resposta para tudo. É a sua mente, é o seu emocional que não está muito bem. Nós temos aqui a revista Sentimentos, a ciência do existir. Gente, esse material é incrível. A doutora Rosana Alves preparou esse material que muitas pessoas já pediram, têm dado retorno para a gente sobre os benefícios que têm encontrado através do estudo desse material, que nos leva também à Bíblia, a palavra de Deus. Como diz o pastor Aleixo, ciência e Bíblia está ali, faz parte de uma coisa só. Então, trazendo aqui essa parte, né, científica que a Bíblia mostra para a gente também, através da revista Sentimentos, a ciência do existir. Peça sua agora, faça essa pausa em algumas atividades para poder dedicar um pouco mais a esse momento aí na sua vida, pastor. Nada não, mas Hoje quem uma não coisa- pedir vai se arrepender. Vai. Incrível desse item aí é a gente pensar nas nossas segundas-feiras. Uma boa parte é popular pensar que a segunda-feira é o dia infernal. Não é assim? Você chegou de um outro fuso horário, odeio segunda-feira, aquela síndrome de Garfield. A segunda-feira ela é um dia chato, disfuncional, porque você não soube usar seu descanso. É um alerta para a gente de que lazer, ou recreação, ou momentos de pausa ou de descanso, eles não são a mesma coisa de que um entretenimento que é uma distração. Então, distração é uma coisa, descanso é outra. Então, tem muito... E a indústria que está te vendendo algo como se fosse lazer ou recreação é uma indústria de distração. E que ela não te deixou descansar, ela te deixou distraído. Porque uma pessoa que passou uma madrugada maratonando um filme, ela não está descansada depois que ela assistiu o filme. Muito pelo contrário, ela está exausta. E agora, e você mencionou, né, algo muito importante da dopamina, e é carga, uma atenção, e no final não sobra nada para você fazer funcional. Quando Deus organiza a vida, Ele organiza a vida com ciclos, e todos os ciclos têm descanso. E agora, eu não vou também me iludir achando que eu não descansar vai me fazer chegar no objetivo, né? Sabe aquele papo de que trabalha enquanto os outros dormem? Nossa, é maior furada isso aí. E eu diria mais, viu, pastor? Se a pessoa está, assim, se lamentando tanto de voltar para a rotina, essa rotina aí está desajustada. Tá tudo errado, né? Porque a gente, assim, o que é saudável é a gente voltar para a rotina feliz, assim, né? De tipo assim, que legal, né? Chegou o meu momento de trabalho. Uma, porque eu descansei, né? É isso, não me distraí só, eu descansei. E outra, porque minha rotina está ajustada aos meus valores. De alguma forma o trabalho me satisfaz, né, Paulo? Isso. A gente costuma dizer que o coração não para de bater. Isso não é verdade. Há micromilésimos de segundos entre uma batida e outra, e que faz ao final de um dia nós termos um coração que descansou nesses mínimos intervalos. Mas nada pode ser funcional o tempo inteiro em atividade. Descansa, relaxa, leva isso em consideração. Entretenimento não te relaxa, não te descansa como deveria. A maquininha precisa de pausa. Verdade, a amostra disso é aquele gráfico, né? Coraçãozinho batendo. Para a gente fechar, então, renúncias. Talvez renunciar uma carreira de sucesso para investir naquilo que realmente aqui, ó, na família. importa. Na minha pós tinha uma professora que ela falava que esse momento, que muitas vezes acaba sendo das mulheres até, mas tem homem que faz também, né? Isso se chama decrescer para o amor. É quando eu me seguro um pouco aqui em nome de deixar o filho estudar, em nome de cuidar da família, né? É um decrescer para o amor, que isso é lindo Decrescer também. uma profissão. No caso, né, eu caso deixo do de estudar, trabalho. ou eu pauso minha carreira aqui, porque nesse momento eu quero cuidar dos meus filhos, quero cuidar da minha família, quero cuidar da rotina de casa, né? E isso tem beleza, né? Nenhum sucesso compensa um fracasso em casa.
nenhum sucesso em nenhum lugar do mundo compensará um fracasso em casa. Dentre todas as pessoas que eu ouço, que chega um ponto da vida onde tem muito menos futuro do que passado, e elas começam a lamentar o que nos fizeram, a coisa mais dolorosa é quando um filho olha para você e fala assim: eu queria que você tivesse feito outra coisa. Eu não queria nada do que você me deu, eu queria você. Essa é a dor de não ter feito mais pesada de todos. Mas tem gente, e graças a Deus por isso, que hoje tem testemunhado e feito escolhas num momento da vida que essa escolha pode ser feita. É para isso que o programa está para você, para escolher e mudar mesmo. E conta histórias inspiradoras. No próximo bloco, nós vamos escutar alguém que tomou uma decisão cheia de renúncias e com uma conquista significativa, e vai dizer para você não somente o que fez, mas você pode aí desenvolver na sua mente como fez. É logo após o intervalo. De volta, quem que chama? E aí, quem que volta, né? Mas estamos de volta. A diretora havia dito quem era, mas quem ouviu? Quem ouviu? Eu ouvi, era para ser o Robson Lixo. Estamos de volta. Bem-vindos, meus amores, a mais um bloco do nosso programa Entre Família. A gente deixa os câmeras doidos também nessa, né? É tudo Você doido. viu que pula para lá e para cá? Não, eles já estavam doidos antes de chegar aqui. Isso aí, não tenho culpa nesse negócio, não. E agora Né, nós vamos querer saber de você, claro, pelo nosso WhatsApp, mas tem uma história bem interessante. O Aleixo vai conversar, é você, tá? É você. Vai conversar com alguém que tem uma história bem interessante para dividir com a gente. Eu tinha falado para você no final do bloco anterior de como que, de alguma forma, a gente tem que fazer escolhas. As escolhas, você viu na prática, elas envolvem renúncias. As renúncias envolvem também uma expectativa de conquistas. E a pergunta que a gente sempre vai fazer como adulto é: quais conquistas são essas? Qual é o peso disso? Como que isso pode se tornar tão compensador? E como que hoje, nesse tempo da vida em que você está, você pode ter a consciência de que sim, ainda há tempo, e em vez de lamentar o que não aconteceu, fazer acontecer. Uma vez me disseram uma frase que eu gosto demais, que fala que uma das maneiras e um dos espaços que nós temos na nossa autonomia de prever o futuro é fazê-lo. E tem um pedaço do futuro que é você que faz. Eu quero conversar aqui com a Leila Pinho. Leila Pinho é pedagoga, tem uma experiência tremenda com isso, uma mãe, e que no momento da história se viu olhando passado, presente e futuro e decidiu por um deles. Muito boa tarde, Leila, seja muito bem-vinda, obrigado por você dedicar esse tempo para a gente aqui. E Leila, conta um pouquinho da sua história, fala para mim como que é a sua configuração de família, como que a sua história se construiu até esse momento em que você teve que tomar uma decisão. Ok, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho duas filhas, uma de 34 anos, a Paula, e uma de 30 anos, que é a Fernanda, que exigiu da família uma configuração um pouco diferente quando veio para nós, quando chegou no nosso lar. E nesse momento, muita coisa teve que ser alterada por conta do nascimento dela. Você tinha uma formação que lhe tornou especialista no cuidado com crianças com deficiência, mas a sua filha nasce com uma necessidade de cuidados especiais. Em algum momento você renuncia à sua formação e cuidado com crianças fora de casa para cuidar da sua filha. Algum arrependimento, alguma dificuldade nessa decisão? Como foi esse momento de transição? Bom, quando a criança nasce, você já tem os desafios da maternidade, que é comum a todas as mães, elas não sabem lidar com isso, é algo que vai aprendendo com a experiência. E eu, além dessa maternidade, né, que eu já tinha vivido essa seria diferente. E eu tive que me adaptar a várias rotinas dentro da minha casa, a família que receberia essa nova criança, né, esse novo bebê. E era uma criança com algumas deficiências que nós fomos descobrindo ao longo do tempo. Não foi de imediato que ela nasceu e deram um diagnóstico para nós. Ela teve uma série de exames a serem realizados, feitos em São Paulo, onde ela nasceu, e ali nós não conseguimos fechar um diagnóstico. Então, a indicação era de que ela fosse estimulada durante muito tempo, muitos anos, ia depender da reação mesmo dela, do estímulo dado a ela. E assim nós convivemos com isso.
e envolvendo a família, envolvendo as pessoas que cercavam o meu esposo por conta do trabalho e da posição que ele ocupa dentro como pastor. Ele também estava sempre ausente em casa pelas viagens que necessitava fazer, e eu consegui conciliar por um determinado tempo o meu trabalho e a Fernanda numa escola. Nesse período que ela estava na escola, eu estava na escola também. E é um período difícil porque era bem cronometrado. Eu tinha o horário para levantar era uma rotina bastante agitada, intensa e muito organizada. Se não fosse organizada, não daria certo, porque tinha horário para a van passar, tinha horário para entrada na escola. E assim, todo o processo era uma logística muito grande para que tudo funcionasse. E eu consegui fazer isso durante muito tempo. E quando eu me vi numa situação assim, bastante, vamos dizer, já confortável, ela na escola, eu na minha escola, e eu resolvi fazer a minha pós. Depois que ela nasceu, eu resolvi fazer a minha pós. E eu resolvi fazer na área, assim, para ajudá-la a eu entender melhor a situação, tanto dela quanto dos alunos que eu recebia em sala de aula. E eu percebi nesse tempo que não foi tanta ajuda para minha filha, foi mais ajuda para outras crianças. Mas ainda assim valia muito a pena, porque eu estava ajudando outras crianças. Não sei. Qual foi, então, nesse momento que você tem uma guinada de carreira? Porque uma pós, ela é uma fenda, né? Ela te dá um grau diferente, uma expectativa diferente, mas a sua vida já estava com uma porção de coisas acontecendo que vai acrescentar, tá empilhando, né? Capacidade de decisões. Nisso tudo, qual foi, assim, o ponto de virada, aquele momento que você fala assim, eu acho que eu estou no caminho errado? Eu comecei a perceber na escola, eu recebi os alunos e eu sempre vivi muito momento e eu sou muito perceptiva da situação que me cerca. Então, eu comecei a perceber as crianças mais tristes, com maior dificuldade escolar, com menores notas, com maior dificuldade de relacionamento social na sala de aula. Eu percebia que havia algo assim a mais. Não era, no geral, um comportamento de todos que levava a isso. Mas em todos os aspectos em que eu analisava, as crianças estava ligado à ausência materna. A ausência materna ainda era maior do que a ausência paterna. Ali no meu contexto de sala de aula, que eram crianças de 8 a 9 anos. E isso começou a ficar bastante assim latente na minha mente e me deixava bastante pertinente pensando muito sobre aquilo. Eu estou aqui me especializando, cuidando, fazendo de tudo para que as crianças se desenvolvam em toda a sua plenitude, né? E como está a minha vida? Como está com a minha filha, porque eu sabia da minha realidade. Era um horário que eu saía pela manhã e voltava a encontrar com a minha filha no final da tarde. Esse final da tarde ela já chegava cansada, estressada do dia que teve, que tinha fisioterapia, fono, tudo dentro de um núcleo só, em que ela realizava ali toda a atividade dela diariamente. Era uma situação bem difícil para ela também. Eu não entendia se isso era prazeroso para ela. Eu não conseguia ver isso, porque ela chegava cansada e pedia para dormir. Então ela jantava, ia para a cama, descansava, dormia, e eu simplesmente ficava assim no vazio, sem ela. E sem poder dar atenção para ela, porque ela já estava tão cansada que ela não queria a minha presença ali, né, do lado. Então isso foi ficando bastante, foi me incomodando muito por um bom tempo. Até que em determinado tempo eu comecei a pensar bastante sobre isso, porque é uma decisão em que você tem que tomar. E é um desconhecido, porque até então eu não tinha ficado com ela o tempo integral, vamos dizer, do dia, sem um trabalho, e não sabia como seria. E tudo que é desconhecido causa
uma certa insegurança, de arrependimento, né? De será que depois eu posso voltar? E aquela insegurança toda. Mas eu tenho um marido muito compreensivo, que me apoia muito, conversamos muito sobre isso. E numa noite, Leila, o que você decidir fazer, eu irei te apoiar. E isso para mim foi assim a chave da virada. Eu pensei muito sobre isso à noite, orei a Deus e pedi a Ele que me ajudasse a encontrar a decisão certa para minha vida, para a vida da minha filha e para a vida da minha família. E dentro desse momento todo especial que eu vivi, eu relaxei e tomei a decisão. E parei. Quando eu parei, eu me senti quase sem chão no primeiro dia, na primeira semana. Mas depois as coisas foram acontecendo de uma forma tão diferente, tão natural, porque eu procuro trabalhar muito com o meu pensamento. Eu penso assim, eu estou aqui, eu tenho que encontrar a felicidade onde eu estou e encontrar momentos de alegria com ela, porque não vai fazer sentido eu abandonar tudo e ficar com ela sem ter momentos prazerosos, ter afetividade, né? Aquela troca e a maternidade em si. E eu ainda teria que ajudá-la nas fisioterapias e outras coisas que ela fazia na época. E assim foi, correndo nossos dias, nossos meses. E eu, assim, hoje eu sinto que eu tomei a melhor decisão da minha vida. Que maravilha. Não voltaria jamais para trás e pensaria, que arrependimento. Porque ela é uma menina feliz, ela é uma menina calma, ela é uma menina tranquila, amorosa demais e sociável. Então, ela não tem condições de escolher o que ela quer para a vida dela. Mas eu tenho condições de escolher algo melhor para ela. É verdade. E até, Paula, entra bem nesse último ponto que a gente trabalhou aqui no Momento na Prática. Né? Como você até comentou, a questão da carreira. Né? Descer na carreira para poder investir na família, aquilo que realmente importa, que é esse caso que chegou aqui da nossa amiga, né? E que com certeza tem muito mais riqueza nisso do que se ela tivesse ficado lá no trabalho, né? E aí chega a uma certa altura da vida, olhar para a filha assim, às vezes a filha triste, né? Sem os estímulos necessários. A gente vê uma renúncia importante de uma mulher que tinha uma formação e uma carreira já numa atividade estabelecida e ela, num dado momento, sente que o seu lugar é noutro, é junto à sua filha e acompanhando o seu desenvolvimento de perto. Isso muito dificilmente causaria algum arrependimento de fato. Que história bonita. Obrigada, Leila. Que Deus abençoe a você cada vez mais, te faça cada vez mais plena no resultado daquilo que você semeou, semeia e, sobretudo, que Deus semeou no seu coração de mãe. Um beijo para você. Muito obrigada. Amém. Obrigada. Tchau. Paulo, até outro ponto que eu destaco aqui, que ela estudou para entender mais o caso da filha dela e ajudar outras crianças. E ela viu que estava ajudando muito outras crianças, enquanto a filha dela foi ficando um pouquinho. Estava sendo legal ajudar outros? Estava. Só que o principal, né, era a filha dela e ela voltou. Não, é a minha filha. Foi para isso eu acho que o conhecimento que ela adquiriu também ajudou ela a perceber o que é que estava em falta, né? Que não é a questão do estímulo, é o que a gente estava conversando, não é a questão da riqueza, né? Você dá tudo para os seus filhos materialmente, não está presente, a presença, ela é insubstituível, né? E ela é fundamental. Sabe uma coisa, entretanto, que ela falou, que é impressionantemente necessário de a gente observar com mais cuidado em dias em que as mulheres estão trabalhando fora, que deixam seus filhos aos cuidados de outros na creche, por necessidade A, B ou C. Mas veja uma das informações que ela traz para a gente. Como especialista, buscando a educação direcionada a cuidar de crianças com necessidades especiais, ela se deu conta de que as crianças poderiam até ser submetidas como eram às técnicas, às terapias, mas ela observava, enquanto estudava, que na realidade aquelas crianças que ela acompanhava tão de perto demonstravam uma tristeza. O desenvolvimento daquelas crianças não era o mesmo por falta da presença materna.
Nós temos naturalizado, de alguma forma, ainda que falemos de culpa, que as mães sentem, mas a gente precisa escutar o que a culpa está dizendo, o que a responsabilidade está nos fazendo pensar, em como a gente vai agir perante ela. Se há uma possibilidade, façamos. Você vai dizer, ela tinha um marido que pôde dar suporte para ela, ficar em casa com a sua filha. Outros não têm, é verdade. Mas o que você pode fazer para ser mais presente? Às vezes a gente fala dos pais que são ausentes, os homens ausentes, mas nós muitas vezes nos ausentamos e a gente não se percebe, em busca da nossa identidade, da nossa realização profissional, do que a gente imagina ser sucesso na vida, enquanto os filhos estão sendo cuidados por outros. No fim das contas, o que a gente vai colher disso? Algum ressentimento das próprias decisões? Algum sentimento de incapacidade? Algum sofrimento e alguma dor? Será que isso tem a ver com a sua ansiedade, com seus medos, suas angústias? Podemos ajudar você a ressignificar, a trabalhar, a mudar, a decidir. Estudando as emoções, você pode tomar decisões muito mais acertadas. Faz o seguinte, manda uma mensagem para a gente agora. Faz assim, sentimentos entre família. Manda essas 3 palavrinhas juntas. Sentimentos entre família. A nossa equipe já vai saber que você está pedindo a revista Sentimentos e nós vamos estudar com você sobre emoções, para que você tome melhores decisões. Eu não sei o que fazer, por onde começar, eu não sei nem o que eu faço com os meus filhos, eu não sei do meu trabalho, do meu casamento. Não tem esse choro, esse lamento do dia a dia que deixa a gente assim com o coração apertado cada vez mais? Vamos dar uma olhadinha nisso? Manda essas 3 palavrinhas agora para o WhatsApp 98244-4449, dizendo sentimentos entre família, e nós vamos enviar para você pelo correio, sem que você precise pagar nada por isso. 98244-4449. Muito bem, gente. Falando sobre cérebro, falando sobre os nossos conhecimentos, enfim... Você tem acompanhado junto com a gente aqui uma série que a gente tem trazido falando sobre exercício, ginástica, né? Ginástica para o cérebro. E chegou o dia do último episódio dessa série que a gente está trazendo por aqui. E a cada episódio você tem visto aí um exercício muito legal para a gente fazer. E o de hoje, quero ver se você vai conseguir fazer também, tá bom? Bora para esse quadro? Pode rodar. Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Aqui é o psicólogo Newton Campos. Eu fui convidado aí pelo programa Entre Família para a gente exercitar nossa mente, hein? Vocês estão aí no quadro Ginástica para o Cérebro. E, infelizmente, esse é o último episódio, né? O 4º episódio aí. E a gente vai falar sobre criatividade, né? Então, não tem motivo para ficar triste. Vamos brincar aí sobre criatividade. Primeiro, eu vou passar algumas dicas aí para vocês e depois a gente vai fazer alguns exercícios. Mas antes disso, eu queria explicar um pouquinho para vocês como que funciona a criatividade. O que é isso? A criatividade é basicamente a nossa capacidade criadora, né? Então, através da criatividade, a gente desenvolve novas formas de pensar, sentir e agir. Então, essa habilidade, né, a criatividade, ela é muito importante, a gente já vê por aí, né? Porque em muitas situações a gente tem que ser criativo. A gente tem que procurar outras soluções, pensar de outras formas, se comportar de outras maneiras. Então, a criatividade é muito importante. E tem gente que fala que a criatividade só nasce em gênios, em artistas, né, e não sei o que mais. Só que não. A boa notícia é que todo mundo pode desenvolver essa habilidade dentro de si. É uma questão de treino mesmo. E pensando nisso, eu vou passar aqui algumas dicas e treinos para vocês. A primeira dica, pessoal, é exercitar sua curiosidade. Você se considera uma pessoa curiosa ou você é uma pessoa que não busca saber muito bem das coisas? Então, pessoal, tente desenvolver mais essa curiosidade. Procure entender como as coisas funcionam, tentar entender pela raiz mesmo, né? Explore mais o mundo. Tudo isso vai te ajudar a ser mais criativo. Outra questão também bem importante, um exercício bem importante para estimular a criatividade, é sair da zona de conforto.
esse lugar, a zona de conforto, deixa as pessoas praticamente preguiçosas, né, vamos dizer assim, seguindo aquelas tendências, aquelas coisas já prontas. Então, sair dessa zona de conforto vai te fazer estimular a pensar algo, né, a pensar, a procurar novas formas. Então, saia da zona de conforto, com certeza você vai se tornar mais criativo, tá? E a última dica, pessoal, é a técnica do brainstorming. O que é o brainstorming? É uma palavra em inglês que significa tempestade de ideias. Então, é como se você fosse colocar seus pensamentos ali no papel. É o seguinte, você vai pegar um papel e uma caneta e vai pensar sobre algo. Talvez, sei lá, um problema que você tem que resolver, né? Daí você vai colocar todos os seus pensamentos para fora, né, com possibilidades de solução, algo que você precisa fazer, seus recursos, e colocar tudo no papel, né? Depois disso você vai selecionar todas aquelas ideias e ver qual que é aquela solução que cabe melhor na situação, tá? Então a técnica do brainstorm vale muito a pena fazer. E agora, pessoal, a gente vai passar aqui alguns exercícios para você praticar agora mesmo aí na sua casa. O primeiro é bem divertido, eu acho que vocês vão gostar muito. É o seguinte, você vai escolher um filme aleatório, o nome de um filme, e vai trocar pela palavra novo tempo. Por exemplo, existe um filme que se chama A Espera de um Milagre, né? Um filme bem famoso aí. Eu troquei uma palavra desse filme e ficou A Espera de um Novo Tempo, né? Ficou bem divertido aí, bem criativo, né? Só que eu acredito que vocês vão ser mais criativos que eu, hein? Então vão pensando aí em algum nome de filme e troca pela palavra Novo Tempo, né? Se você estiver assistindo pelo YouTube, deixa aí nos comentários o nome do filme que você pensou, ok? E agora, pessoal, a gente vai para o último exercício. Esse aqui é bem interessante. Aí na tela você está vendo várias letras embaralhadas, né? E a sua tarefa será montar a maior quantidade de palavras possíveis, né? Usando somente essas letras, ok? Por exemplo, a gente pode ver que tem a palavra, se a gente for ligando uma letra na outra, tem a palavra chato, né? Então eu utilizei aqui a minha criatividade ligando ali as letras e formei uma palavra. Só que agora eu queria saber de você, quais as palavras que você consegue observar, que você consegue formar a partir dessas letras aí da tela. Eu vou deixar aí, vou ser bem tranquilo com você, vou ser bonzinho. Vou deixar um tempo aí de 30 segundos para você pensar com mais calma. Então, faça aí o exercício. Muito bom, pessoal. Espero que vocês tenham se divertido aí com os exercícios de criatividade, até porque para ser criativo, a gente tem que estar nesse momento de relaxamento, de diversão. É assim que a criatividade vem com mais intensidade, né? Quando a gente está estressado ou tenso, a criatividade não vem. Então, vamos tentar ser mais relaxado, né? Ter momentos mais de diversão no nosso dia, que a criatividade vai vir com mais fluidez, ok? Então, pessoal, eu quero me despedir aqui de vocês, né, do nosso quadro aí, Ginástica para o Cérebro. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham conseguido melhorar aí a capacidade mental de vocês. E espero em vocês em uma próxima oportunidade. Quero agradecer também a TV Novo Tempo, o programa Entre Família, pela oportunidade. E um abraço aí para vocês. Até a próxima. Legal, meu amigo. Obrigado, hein? Obrigado por estar com a gente aí, trazendo essas dicas muito legais mesmo, ajudando aí a gente melhorar um pouco mais o nosso cérebro, a forma de pensar também. E essa atividade ali achei muito legal. Eu tenho no celular um aplicativo que eu monto as palavras através das letras que tem. Quantas você conseguiu montar com essas letras que apareceram, hein? Eu vi doca, toca, cão, que mais? Shot e várias outras ali também, um monte. Viu até que não estava lá, né? E até o que não estava lá, a gente vai inventando, né? Mas legal, é bom, né? A gente estimulando o nosso cérebro. E fica aí a dica para você, tá bom? Estimular o seu cérebro. E uma dessas formas para estimular, sabe o que é? Você pedindo agora a nossa revista Esperança. Peça rapidinho,
0 operadora 12 21 27 31 21 e peça a revista Sentimentos, a ciência do existir. Aproveita o intervalo, o telefone já está aparecendo na sua tela. Aproveita o intervalo, a gente volta já já com muito mais aqui no seu Entre Família. Sabe quem está de aniversário? Já foi informado, né? É o Anjos da Esperança. 19 anos de sucesso e numa história que conecta um monte de outras histórias, porque o Anjos da Esperança não é uma instituição, não é um departamento. São pessoas que se juntam e que apoiam a Novo Tempo, entregando algo precioso, que são seus recursos financeiros, pensando em outras pessoas. Se existe alguém sorrindo em algum lugar do mundo, se existe alguém que teve sua vida mudada, casamentos refeitos, uma nova relação com o corpo, sim, Anjo da Esperança, saiba que você participou ativamente e é parte, de fato, dessa história. E nesse aniversário, o Anjo da Esperança não parou para comemorar somente dizendo, vou parar agora, depois eu faço alguma coisa. Não. Os Anjos da Esperança, neste aniversário, estão pensando de uma maneira mais eficiente para, de fato, captar novos recursos e chegar em novos corações. E é por isso que você é convidado a participar dessa festa do jeito que Deus convida. Venha para festejar, mas não venha de mãos vazias. Faça com que essa alegria seja sentida por você também. Você pode fazer uma doação para o Anjo da Esperança no Pix do Anjos, que é simples, é um e-mail simples, anjos@novotempo.com, e dizendo para você que nesse mês de aniversário nós estamos investindo, enquanto Anjo da Esperança, em novas tecnologias e uma estrutura mais eficiente para que mais pessoas possam doar sem que haja tantas barreiras. Sim, seja lá pela escolha que elas fizeram na sua organização familiar. Mas eu quero, pode me ouvir? Ouça de coração, não fique de fora. Uma doação de qualquer valor já faz alguma diferença. E pode ser que Deus tenha te abençoado de uma forma diferente nesse mês de aniversário do Anjos. Doe também. Pix é anjos@novotempo.com. E se você quiser mais informações, você fala com a gente aqui na Novo Tempo, que você vai ser bem atendido, você vai obter as suas informações e vai ter segurança para fazer sua doação, seja um anjo também, seja Novo Tempo. Temos interação agora já chegando de um anônimo. Boa tarde, amores. Boa tarde. Arrependimentos são muitos, mas 2 que mais pesam são: não ter saído anos atrás de casa e viver novas experiências, e a outra foi não ter casado quando tive a oportunidade. Hoje, com 48 anos, ainda estou só. Paulinha. Olha só, né? Ela traz alguns valores, né? Colecionar experiências, né? E esse relacionamento aí genuíno, recíproco. 48 anos, dá tempo ainda, hein? Não dá? Tem chão, tem muita quilometragem. Dá tempo, é pegar essa informação do que isso é importante e o que você pode fazer minimamente hoje que te aproxima disso, né? Conhecer, quem sabe, olha só, já tive uma ideia aqui, hein? Ir para algum lugar que tem pessoas que você já vai compartilhar experiência, colecionar experiência, quem sabe conhecer alguém, né? É verdade, hein? E agora tem mais maturidade também, né? Para poder lidar com algumas situações. Aproveita, viu, minha amiga? E decisões sempre vão exigir da gente coragem. Durante muitos anos ela pensou, deveria ter saído de casa mais cedo. Talvez não o fez por falta de coragem. Talvez não o fez por falta de apoio. Talvez não o fez porque não tinha condições financeiras. Talvez por um apego infantil até aquela condição de estar em casa com a sua família. Ou seja, de novo, é o que deu para ser. Hoje você provavelmente está fora, hoje provavelmente você é dona do seu nariz, não tem um marido que também não dá para comprar na caixinha. Mas é possível que você ainda encontre em outro momento da sua vida. Mas na vida a gente precisa ter coragem, senão depois a gente vai amargar arrependimentos. É isso, a gente precisa ter coragem, a gente não precisa ter certeza. Exato. Tem um professor meu que fala, a gente não precisa ter certeza, a gente precisa ter coragem, porque certeza, quem tem? Mas a coragem, E a coragem, ela não significa que você não sinta medo. Claro. Senão, isso não é coragem, né? Tô cheia de força para ir lá, isso não é coragem. A coragem é você carregar o medo com você, sustentar ele, mas ainda assim você ir na direção lá de fazer aquilo que é importante para você, né? Uhum. Verdade. Mais uma interação que chega pra gente é da Ada Boaventura, de Dias Dávila, Bahia. Me arrependo muito de não ter passado mais tempo com meu filho nos meses iniciais da vida dele. Convivo com a culpa e tento me consolar dizendo para mim mesma que se eu optei por trabalhar, foi pensando no bem dele.
Eu acredito que esse seja um ponto que acabe pegando muitas mães, né? Não aproveitar tanto o início da vida ali do filho. O que dizer, pastor Aleixo? Darlene já tinha respondido essa pergunta nos blocos anteriores. Permita que o arrependimento que você tem cumpra a função dele. Porque qual é a função do arrependimento em essência? Quando você sente tristeza por um ato, ele deve te levar para o perdão, te levar para a graça. O arrependimento sozinho, ele te consome. Então, não ficar com uma criança nos dias iniciais, se você teve a escolha de ficar, foi uma atitude errada? Foi, claro que foi. O fato de você não precisar se arrepender, foi. Algumas consequências das coisas que fazemos em determinados momentos da vida, eles geram consequências de fato para o resto da vida? Sim, não dá para viajar. Tem coisas que você vai ter que lidar mesmo por não ter feito. Isso significa que não há graça, que não há perdão, que não há recomeços, que não há possibilidade de ir mesmo com esse tipo de história, porque não existe solução para o passado, existe ressignificação do passado. Ressignifica o passado e aproveita essa sua experiência para contar para mães que precisam tomar decisões que você vai tomar. Tem mais uma? A Daniela, de Salvador, Bahia. Meu arrependimento é na área profissional. Eu já tinha 10 anos de experiência profissional em uma área e quando fui fazer a graduação escolhi uma carreira totalmente diferente da experiência profissional que já tinha. Fiz essa escolha para ajudar a família e hoje estou bastante frustrada, pois não tive êxito nessa escolha e no fundo não era o que eu queria. Hoje, com a idade que tenho, não me vejo fazer uma nova graduação. Quando a gente não confia na nossa intuição, às vezes depois pega pra gente, né? A gente saber o que deveria ter feito e não fez, né? Pois é. Que a levou a lançar fora 10 anos de experiência para atender uma expectativa da família, que não havia garantia de que essa escolha seria a escolha. Se ela já tinha um dom em 10 anos se desenvolvendo, como jogou isso pela janela? Então, talvez porque naquele momento fazer isso em nome da família poderia te fazer se sentir pertencente. Será que no momento você não estava querendo se sentir pertencente? Eu acho assim, não sei a sua idade, mas olha com um pouquinho mais de compaixão também para a sua humanidade, para a escolha que você fez também, né? Porque alguma coisa te fez, te estimulou a fazer a escolha pela família. Você abriu mão de você naquele momento, né? De repente, para se sentir pertencente. É que passa os anos, aí às vezes a gente fala, puxa vida, né? E agora? Paulinha, obrigada, viu, por hoje, por vir a brilhantar o programa com seus toques, seu conhecimento. Deus abençoe a você. Paula Prado Cruz, @Paula Prado Cruz. Obrigada. Um grande escritor, talvez um dos maiores do nosso tempo. Você pode não ter muito contato com ele, mas você já deve ter ouvido falar da saga do Senhor dos Anéis. Tolkien, convertido ao cristianismo e tendo uma forte influência do seu melhor amigo, C.S. Lewis, contando uma história sobre sua própria tristeza e quando ele travou na forma de escolher, ele criou um personagem, um conto maravilhoso que infelizmente não é muito circulado. Conta a história de um homem que ele era um pintor extremamente detalhista, perfeccionista, e a expectativa que ele tinha de perfeição e de detalhes e de trabalho, ela não combinava com o método, com o empenho, com a rapidez. Então ele tinha uma árvore para pintar, uma encomenda de uma grande árvore chamada Árvore da Vida que ele estava pintando, e ele não conseguia se desenvolver porque ele gastava dias em uma folha e ficava lá tentando. Um dia ele voltando do médico, na história, ele descobriu que ele tinha uma doença, e uma doença mortal. Ele começou a contar os dias e agora ele se apressa para terminar essa árvore, mas ele os dias estão contra ele. Cada dia o relógio contava contra ele, mas ele terminava, ele demorava. Então estava lá um rabisco, poucas folhas pintadas. E na história ele ilustra a própria morte como uma carruagem que chega para sua casa para levá-lo para um outro país. E na história a carruagem chega, ele olha para trás, olha para sua árvore, vê ela não terminada, chora, se arrepende por uma grande obra que nunca aconteceu e lamenta porque ela nunca mais será pintada. E na história ele, nessa carruagem, faz a grande viagem que todos nós faríamos. Ao desembarcar naquele novo país que ilustra a vida eterna para onde ele chega, ele vai andando e vai vendo coisas perfeitas, mas ele fica impactado porque as coisas são perfeitas, mas não são desconhecidas.
Elas são todas funcionais, todas perfeitas, mas não são estranhas a nós. Até que num momento ele vai passando por um bosque e ele se choca, porque ele vê uma árvore. E ele conhece aquela árvore. Ele nunca tinha visto aquela árvore pintada em nenhum lugar, mas ela sempre existiu inteira na sua imaginação. E lá ela estava completa, perfeita, com todas as folhas, e ele vê. E nesse conto ele se choca de dizer, para transmitir uma história que se explica por si, é de que tudo que nós vivemos e todas as pessoas e tudo que cruzamos e a história que temos, seja ela se você viveu 2 anos ou se viveu 100 anos, nós somos todos seres incompletos. Nós somos todos seres cheios de expectativas e nós nunca vivemos uma história perfeita, temos sempre uma expectativa de algo que poderia acontecer. Mas eu posso ousar dizer para você que aquilo que expectamos de perfeito, de oportunidades aceitas e de histórias vividas, bem vividas, é o sonho que a gente tem de um novo país. O sonho que a gente tem de um novo lar. É um sonho que a gente tem de um lugar onde a gente decida e todos decidam. E lá, tudo que foi incompleto aqui, mas que nasceu do coração de Deus no nosso, é o do dia que vai acontecer. Eu digo isso porque você pode olhar para trás e viver e pensar naquilo que não aconteceu. Mas eu te chamo a olhar para frente e lembrar e pensar por causa de Cristo, que ressurgiu no 3º dia, nas coisas que vão acontecer. Deus completa o incompleto da sua vida. Amém. Bom, amanhã de volta por aqui no Entre Família e a gente vai falar um pouquinho sobre como economizar dinheiro, puxou aí, né? Com produtos de limpeza para o lar. Gostou dessa, minha amiga? Gostou dessa, meu amigo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, como manter, né, um equilíbrio financeiro aí dentro dessa parte também. E tem vida de saúde, viu, Darleide? Tem, com interferências externas no relacionamento. O que será que vem por aí? Fica ligadinho ainda no seu Vida e Saúde. Beijo e até amanhã. Verdade. Obrigado, Anjos da Esperança, por mais uma Entre Família que você fez com que acontecesse. Até amanhã. Tchau. Tchau.